nova de crianças, né? E foi muito legal porque ontem, no workshop de ontem, a gente comentou um pouquinho sobre os artistas que eram estrondosamente gigantes e sumiram. Nunca mais se ouviu falar, né? É muito doido. Quem é que tava aqui ontem, gente? No nosso workshop de ontem, que eu ensinei o método Voice. Pra você poder deixar de ser ignorado nas redes sociais, escreve eu pra mim aqui. Eu. E foi uma experiência incrível ontem. A gente teve gente do mundo inteiro. E depois ainda teve a sessão Corujão. Quem tava lá sabe do que eu tô falando, né? Foi muito legal. Ontem a gente lançou um novo treinamento que muitas pessoas estavam pedindo há muito tempo, chamado Influence, né? E a gente vai fazer um workshop de um dia completo, que o workshop vai ser presencial, mas a transmissão dele vai ser online, você pode assistir ele online. E a gente está muito animado com o que vai acontecer agora nos próximos dias. Então, espera daqui a pouquinho, que daqui a pouquinho eu te explico mais, se você não faz parte ainda, como é que você faz para poder estar junto com a gente nesse workshop, ok? Essa música do Raul que a gente está começando hoje, é uma música que fala, eu nasci há 10 mil anos atrás. Então ele cita um monte de coisa, né, gente, do que ele fez nesses 10 mil anos. Não é bem do Raul, é um senhor que conta a história na música ali. Eu já fiz análise dessa música lá no começo das Magic Mornings, então não vou fazer de novo. Mas é um senhor que conta a história e ele fala de um monte de coisa que ele viu, né? Fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. Então ele vai contando dos alemães na guerra, quando se uniram para proteger a Alemanha. Ele vai contando da pedra que desceu o monte. Então são vários momentos históricos, como o dilúvio de Noé. Ele coloca várias coisas legais ali e ele fala, rapaz, eu tava lá, eu vi acontecer, eu tava presente, né? E hoje eu posso contar porque eu vi isso. Hoje eu posso contar porque eu vi. E aí, olha que interessante. Quando você começa a conversar com uma pessoa que viveu coisas legais, a gente fica ouvindo essa pessoa, né? Um tempão, você fica ouvindo aquela pessoa e aquela pessoa vai narrando o que ela viveu, o que ela testemunhou, as pessoas que ela conversou, os lugares que ela esteve, e a gente fica horas ouvindo essa pessoa, né? Alguém que nitidamente sabe de algo que eu não sei. Então eu tenho humildade de ficar quieto e ouvir e aprender com essa pessoa, de que eu quero estar perto dessa pessoa, porque eu sei que ela está enriquecendo a minha vida com aquele ensinamento, aquele aprendizado que ela está compartilhando comigo, né? Você deve ter passado por uma experiência assim com seu avô, com uma avó, com um padrasto, ou então com um amigo, um professor da faculdade, talvez um líder religioso que você tenha que é uma referência para você. Talvez um colega de trabalho, um chefe que ensinou muito você. Você já passou para isso? Conta pra mim aqui no chat quem que você conhece ou quem você teve na sua vida até hoje que você lembra de alguém que toda vez que você conversava com essa pessoa, ela enriquecia a sua vida. Ela te ajudava a ver uma coisa nova, uma coisa que você não conhecia, te ajudava a ver um novo ponto de vista, em áreas diferentes da vida, né? Quem que você conheceu na sua infância, ou na sua adolescência, ou hoje em dia profissionalmente, ou amorosamente, você tem uma referência. Quem é essa pessoa? Comenta aqui. Seja homem, mulher, velho, novo, não tem problema. Meu tio adorava conversar com meu avô. Dormi e acordei com o Pedro Superti. Nossa, puxado, né? Puxado. Sem meu pai, Microlins, Rio de Janeiro. Olha só que legal. Um patrão, a minha avó. Conheci você. Obrigado, gente. É muita bondade. Muita generosidade de você falar isso. Meu avô, com certeza. Minha avó, colega de trabalho. Meu esposo. Professor de balé. Olha só que legal. Esposo, a minha patroa. A referência. Muito bom, muito bom. Meu maridão. Meu pai. Minha mãe. Um pracinha da Segunda Guerra. Que demais! Você conheceu um pracinha da Segunda Guerra? Eu não conhecia, adoraria conversar. Meu ex-sogro, um senhor simples da roça, meu pai, mãe. Então, minha mãe. Então, olha que interessante, gente. Olha como é legal a gente ter na nossa vida essas pessoas e como essas pessoas vão ajudando a gente, né, a poder entender. Olha como a gente pode, muitas vezes, ouvindo o que essa pessoa falar, viver um pouquinho da história dela. Então, existe um fenômeno psicológico, tá? Psicológico,
que é comprovado cientificamente, chamado transporte narrativo. Transporte narrativo. O que é o transporte narrativo? Quando eu estou conversando com alguém e eu vou contando com detalhes o que está acontecendo, a pessoa que está ouvindo, ela vai pegando aqueles detalhes e ela vai colocando, anexando aqueles detalhes na cabeça dela e montando como se fosse um filme. Então eu estou contando como foi o que aconteceu e a pessoa vai montando um filme, né? Então imagina que, por exemplo, se eu conto uma história para vocês assim, ó. Ontem, quando eu fui deitar na cama durante a noite, eu fiquei refletindo como o dia tinha sido incrível. Quantas coisas legais tinham acontecido durante o dia. E a minha cama é um lugar muito especial, porque é como se fosse um templo para mim. O cheiro do meu travesseiro, a maciez do lençol. Eu gosto sempre de ligar o ar-condicionado no frio e me cobrir com a coberta. E às vezes, antes de dormir, eu não fecho os olhos. Eu mantenho eles abertos e fico olhando para o teto e repassando cada momento, cada pessoa que eu tive durante o dia. Ontem foi um dia um pouco mais frio do que o normal. E eu senti um pouco mais de frio do que nas outras noites. E na medida que eu senti aquele frio subindo pelo meu pé, pela minha perna, na ponta dos dedos, eu olhava para a mão e via que a minha mão ficava mais rígida, conforme o frio aumentava. Eu ia notando a cor das minhas unhas ficando mais fria, mas não doía. Mas era uma sensação como se eu estivesse perdendo os movimentos dos membros. E eu fiquei pensando, nossa, deve ser assim que as pessoas que escalam uma grande montanha, que entram numa nevasca, que ficam presas talvez numa caverna escura, não veem saída, se sentem quando o frio vai chegando. Devagarinho aquele frio vai subindo pelos seus membros e você não consegue impedir. E é como se ele estivesse devagarinho você colocando num sono profundo. E você vai entrando naquele sono com medo, porque você não sabe se vai sair daquele sono. Como muitas pessoas que já passaram por uma situação de emergência escalando uma montanha, nunca mais saíram. Então, o que eu acabei de fazer agora? Percebe que eu inventei essa história, tá, gente? Não existe. É importante avisar isso. Acabei de inventar essa história. Mas olha quando eu vou dando detalhes da história. Imagina, quando eu vou contando detalhes da história, você vai pegando cada elemento que eu estou contando na sua cabeça. Você não foi montando um filme na sua cabeça? Você não foi imaginando a cama, o lençol, a mão, o frio. Aí quando eu falei da caverna, dos escaladores das montanhas, da nevasca, aprisionados numa caverna escura, você não imaginou isso na sua cabeça? Né? Você não montou um filmezinho na sua cabeça? Isso tem um nome. Isso chama-se transporte narrativo. E as melhores histórias, seja do filme, do cinema, do Netflix ou dos livros, né, que são os meus favoritos, elas têm a capacidade de fazer isso com a gente. Elas transportam a gente. Elas transportam a gente da onde eu tô para onde a pessoa estava. E as melhores histórias têm isso. Quando alguém conta, algum colega nosso agora comentou aqui sobre RPG total, né, Neto? Muito RPG. Alguém comentou agora sobre ter conhecido um pracinha, né? Que foram os brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial na Itália. Então, imagina você conversar com um pracinha que estava lá na guerra, né? Imagina os detalhes que ele vai contar, as coisas. E se ele for um bom contador de histórias, você vai viver essa experiência, né? Você vive. Esse é o transporte narrativo, tá? Anota aí, transporte narrativo. Hoje em dia, a maioria das pessoas, ela é tão obcecada por contar algo rápido, porque não dá tempo, porque a coisa tem que ser rápida, tem que ser rápida, que ela tira todos os detalhes da história. Ela tira todos os detalhes da história. Então o meu cérebro, ele não consegue, ele não tem elementos para compor uma história de verdade. E as melhores histórias, quando você vive aquela história, você não consegue diferenciar a realidade da história. Ela é tão vívida, ela é tão cheia de detalhes que quando você tá ali, o seu cérebro acredita que você tá ali. Tanto que talvez agora, quando eu tava contando essa história, talvez você tenha sentido frio. E eu nem comecei. Tem uma técnica que a gente aplica na imersão do Magic lá em Orlando, onde a gente ensina, né, os empresários como é que você faz para realmente viver uma experiência numa montanha. E, gente, só contando a história,
as pessoas batem queixo de frio. Exatamente a mesma sala, onde elas estavam o dia inteiro. Mas quando eu começo a contar a história, eu entro em detalhes, as pessoas batem queixo, elas começam a tremer de frio. Porque o cérebro não sabe diferenciar a realidade daquela imagem que eu monto, ok? E isso é um dos motivos que ontem lá nos meus stories eu falei do Matrix. Você viu a resposta que eu dei do Matrix? Se não, você entra lá depois e assiste. Alguém perguntou pra mim a minha leitura sobre o filme Matrix. Eu não vou falar aqui, mas passa muito por isso, gente. Quando você conta uma história tão bem contada em detalhes, o cérebro pensa que aquilo é verdade. E hoje, muitas vezes da nossa vida, a gente tá vivendo uma história que não é nossa. Muitas vezes a gente está vivendo uma história que alguém criou e a gente está vivendo aquele dia, aqueles elementos da história por causa do transporte narrativo. Nós fomos transportados para ali e eu começo a assumir que aquela história é minha. Como é que eu sei, Pedro, quando eu estou vivendo uma história que não é minha história de verdade? Quando, para ter sucesso na história, eu tenho que fazer coisas que a minha consciência não deixa eu fazer. Esse é o filtro que a gente tem que usar. Quando a gente, para ter sucesso naquela história, tenho que fazer coisas que não tá alinhado com a minha essência. E a gente falou bastante sobre isso no workshop de ontem, né? Quem tava aqui no workshop da metodologia Voice sabe do que eu tô falando. Quando a gente entra numa história, toda aquela história tem um enredo, tem um objetivo, tem personagens, né? E hoje a gente tem uma história padrão e que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Tá vendo o tema aqui, ó? Como é que você faz para ter uma biografia de orgulho, tá? Primeiro é importante você entender isso que eu vou te explicar, porque daí vai fazer sentido quando eu explicar da biografia agora, tá? No Instagram. Então se prepara que você nunca mais vai ver biografia do Instagram, do mesmo jeito. Ou qualquer outro tipo de biografia aí por fora, tá? Mas olha só, acompanhe meu raciocínio. Quando eu nasço, a minha mãe fala, meu filho, você tem que se comportar à mesa. Minha mãe me ensina boas maneiras, né? Espera-se. Você tem que se comportar na mesa, você não pode interromper quando os adultos estão conversando, você tem que tomar banho antes de dormir, né? Você tem que escovar o dente, ela vai começando a me treinar. Conforme eu vou ficando mais velho, aí eu comecei para a escola. E aí a educação na escola continua. Você tem que aprender a fazer essa matéria desse jeito, a resposta certa da pergunta é essa resposta aqui, você tem que aplicar essa equação, a capital do país tal é essa aqui, e eu vou indo. Depois eu vou para o segundo grau, né, para o ensino médio, depois eu vou para a faculdade. Quando a gente chega na vida adulta, muitas vezes, eu já nem lembro mais quem eu sou. Nem lembro mais qual é a minha essência. Porque eu comprei o sonho que começaram a me vender. E o sonho que começaram a me vender é que eu preciso ter uma carreira de sucesso. Para eu poder ganhar dinheiro no mercado de trabalho, poder comprar as coisas que eu quero comprar, né? Porque minha mãe me ensinou a ser honesta, eu não vou roubar. Então para eu ter as coisas, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu vou ter que fazer um negócio que dá dinheiro. E a maioria dos jovens, quando eles saem do ensino médio e começam a pensar na faculdade, eles escolhem uma profissão que não é a profissão que eles realmente querem fazer. Nem deu tempo dele se conhecer. Ele tá numa correria, numa loucura há tanto tempo que nem deu tempo dele se conhecer. Então, um dos principais fatores que ele usa para poder escolher uma profissão é aquilo que dá dinheiro. Mesmo que ele não conte. Muitos jovens vão naquilo que dá dinheiro. O que dá dinheiro hoje? Ah, é ser médico, é ser advogado, é trabalhar com informática, é ser, sei lá, administração, é fazer educação física. A pessoa vai. Ele até pode ter um gostinho, eu acho que eu gosto, mas ele é tão jovem, ele não pode se conhecer ainda, que ele não tem certeza se é aquilo que ele quer. Aí ele vai lá e faz uma formação. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como ele não gosta de fato da formação, não é o que ele tinha que estar fazendo, ele enrola, ele mata a aula, ir pra aula é o sofrimento, e aí a coisa é difícil. Qual é o sintoma clássico que você sabe quando a pessoa está estudando uma coisa que ela não queria estar estudando? Quando ela levanta a mão e pergunta, professor, vai cair na prova? Vai cair na prova? Se você tá lá para poder aprender algo que a sua alma anseia que você aprenda, que o seu cérebro tá delirando de felicidade por estar aprendendo aquilo, você vai se preocupar se vai cair na prova ou não? A maior prova é eu estar realizado
E eu tá aprendendo bem. Se eu tô aprendendo bem, você pode perguntar o que você quiser no dia da prova que eu vou lembrar. Mas quando eu não gosto do que eu tô fazendo, eu quero fazer o mínimo possível daquilo que eu faço. O mínimo. E aí, eu acabo não fazendo muita coisa. Você concorda comigo? Coloca cabecinhas explodindo aqui se você concorda. Aí essa mesma pessoa, olha só. Lembra do transporte narrativo que eu tô explicando? Começou lá na infância. Foram contando uma história pra mim de como eu tinha que ser como criança. Depois contaram uma história de como eu tinha que ser como adolescente. Depois contaram uma história de qual é o curso que eu tinha que fazer. Depois que eu entro no mercado de trabalho e descubro que não é bem aquilo que eu queria, aí me contam que eu tenho que fazer uma pós-graduação, que eu tenho que fazer uma especialização, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E, essa altura da vida, vários amigos meus já compraram carro, já financiaram carro. Ou vários amigos meus já estão casados com filhos. Vários amigos meus financiaram uma casa. E aí, você tá preso, você tá amarrado. Porque agora eu tenho financiamento para pagar, eu tenho plano de saúde para pagar, eu tenho escola das crianças para pagar. E daqui um tempo, eu tô vivendo uma história, tô vivendo uma vida que eu já nem sei como é que eu fui parar ali. Já nem sei como é que eu fui parar ali. Eu começo a olhar para trás e eu falo, nossa, os últimos 10 anos passaram tão rápido. Como é que eu vim parar nesse ponto da minha vida? Como é que eu cheguei aqui nessa casa, nesse bairro, com essa pessoa do meu lado, seja homem ou mulher, um cônjuge, com os filhos, com a minha sogra, com o meu sogro, fazendo esse trabalho, atendendo esse tipo de cliente? Como é que eu vim parar aqui? Isso acontece por causa do transporte narrativo. A sociedade vendeu uma história pra gente em detalhes. Sabe aonde que vem esses detalhes? No Netflix, na minissérie que a gente acompanha. Na televisão, na novela, nas propagandas, nos meus amigos. Então hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas vivendo num estado semi-hipnótico. Ela não sabe exatamente o que ela está fazendo. Você deve ter visto alguém em hipnose. Você dá uma cebola para a pessoa e fala, tá aqui uma maçã, come essa maçã, vê o que você acha. E a pessoa come uma cebola tranquilo. Não sente nenhuma aversão. Imagina você comer uma cebola, né? Não tem como. A pessoa come tranquilo. Por quê? Porque o cérebro não está vendo. Ele não acredita que é uma cebola. Ele acredita que é uma maçã e ele interpreta como maçã. Então, se você notar isso, se o meu cérebro tem a capacidade de comer uma cebola e achar que tem gosto de maçã, você imagina o resto da minha vida. Quantas outras dores, quantos outros sabores azedos ou ácidos, ou coisas que normalmente eu não comeria, eu tô comendo porque eu tô no estado hipnótico. Eu tô comendo porque eu tô vivendo a vida baseado no que tá todo mundo vivendo e tá todo mundo meio que no estado hipnótico. Tá todo mundo indo, comprando mais, parcelando no cartão, financiando mais ainda, juntando dinheiro para viajar. Aí você trabalha com algo que você não gosta para poder esquecer no final de semana, não quero falar de trabalho, sai de perto de mim trabalho, né? Tudo bem descansar, mas se isso é uma regra e não é uma exceção, tem um desalinhamento aí. Então, você vai passando e com o passar do tempo, você já nem sabe mais quem você é. E aí, pra eu poder ter sucesso, eu tenho que ter... A gente falou sobre isso no workshop ontem, né? Você que tava ontem sabe. Eu tenho que ter um jatinho, eu tenho que ter aquela roupa, eu tenho que ter aquele celular, eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que viajar pra esse lugar, eu tenho que ir em esse restaurante. E eu vou reforçando cada vez mais esse estado hipnótico. E adivinha só, gente. Adivinha só. Qual é hoje a ferramenta mais poderosa hipnótica que existe? Não é a Rede Globo com a sua novela, nem com o seu Big Brother. Não é mais a mídia com as suas propagandas. Não é mais nem os meus amigos que eu convivia na faculdade. Hoje, a ferramenta hipnótica mais poderosa que existe chama-se rede social. Porque agora a marca não precisa produzir conteúdo. Agora tem toda essa galera vivendo esse estado hipnótico, onde eles vão reproduzindo como zumbis a história que eu contei e vai ser passado para outro, e todo mundo pega aquela história para si. E hoje eu passo horas da minha vida sendo hipnotizado, vendo que eu tenho que ter aquele corpo, que eu tenho que fazer aquela dancinha, vendo que eu tenho que ter aquele objeto, aquela roupa, aquele sorriso, aquele cabelo, padrões que são criados para ser vendidos. E as pessoas vão passando para frente, vão passando para frente, vão passando para frente.
Como você sabe, nessa Magic Morning, você que está entrando, seja muito bem-vindo nos últimos minutos. Hoje a gente está falando como é que você pode criar uma bio de dar orgulho e diferenciada no seu Instagram, tá? E pra poder falar depois da bio, primeiro você tem que entender isso que a gente está falando. Por quê? Porque se eu não sei a história que eu tô contando a história de outra pessoa. Se eu não sei a história que eu estou contando, então eu estou contando a história de outra pessoa. Eu estou hipnotizado. Sabe aquele jogo do pega ladrão que você vai piscando tal e tal, né? É isso. Quando eu menos perceber, eu sou hipnotizado. Eu sou a pessoa que tô ali só como um zumbi, sem raciocinar, porque eu tô no estado semi-hipnótico, reproduzindo o padrão para que outras pessoas também tenham aquilo. É meio que viral a coisa, né? Sabe o Walking Dead, dos zumbis? Que um zumbi vai mordendo o outro e vai aumentando? É isso. É isso. Então, se você não entende isso, quando a gente fala de você usar a sua rede social, olha como esse papo é um pouquinho mais profundo. E isso não é nem perto do que eu vou abordar dentro do Influence Day, tá? Nem é perto. Mas é você quebrar um paradigma para você nunca mais olhar do mesmo jeito. Nunca mais olhar. Então, hoje quando as pessoas falam, nossa, eu queria uma dica pro meu Instagram. Eu queria poder bombar o meu vídeo. Eu queria poder fazer uma live que as pessoas gostem. Eu queria poder fazer postagens que as pessoas curtam. Né, Pedro, me ajuda aí. Ou fazer uma bio que venda mais. Você consegue perceber que se a gente não tem essa conversa que a gente está tendo agora, você vai estar só replicando uma história que venderam para você? E aí eu não tô te ajudando. Eu tô reforçando a prisão que você tá preso. Porque você tá numa prisão. Uma prisão sem barras. Uma prisão sem grades. Por isso que você não acha que tá numa prisão. Você olha e fala, mas não tem nenhuma grade aqui. A prisão que a gente vive não é um modelo clássico de prisão. É uma prisão mental. Onde a gente cria um padrão que você tem que se encaixar naquele padrão. Ou você se esforça para se encaixar naquele padrão. Mas não tem muita alternativa. E os louros, os frutos e benefícios de entrar nessa hipnose é tão bom que às vezes eu falo, quer saber? Eu topo entrar nessa hipnose aí, vamos lá ver qual é que é. Eu vou lá curtir a vida é louca, é vida louca, gente, vida louca. Vou testar e de repente eu não consigo mais sair. Se eu não tenho um amigo meu para conversar comigo e me lembrar disso, eu não consigo mais sair. Você entende? Então, gente, não adianta eu ficar buscando uma dica para uma live, para uma postagem, para uma coisa. Isso tudo é muito pequenininho. Primeiro, se você não entende o que tá rolando por trás. Porque daí, na hora de fazer uma postagem, hoje o que as pessoas querem? Elas querem uma frase pronta. Pedro, me diz o que eu tenho que falar. Me diz aonde que eu tenho que focar, né? Quando as pessoas dizem, nossa, eu recebo muita mensagem assim. Eu tenho 300 mil, 500 mil, eu tenho 1 milhão para investir. Onde que eu devo investir? E a pergunta não é qual é a área que você deve investir. A pergunta é qual é a área, primeiro, que você nasceu para trabalhar. Isso. Primeiro, antes de gastar o dinheiro, segura um pouco, traz para você conseguir descobrir o que faz sentido para você. Todos nós temos 3 missões, né? Outro dia eu falo sobre isso. E aí você vai investir isso. Então, se eu não tenho essa clareza para mim, qual o tipo de conteúdo que eu vou compartilhar com as pessoas, gente? Quando eu for fazer uma live, que tipo de conteúdo que você acha que eu vou falar? Eu vou repetir o que tá todo mundo falando. Se eu não tenho essa clareza pra mim, qual tipo de postagem eu vou fazer no meu feed? Eu vou falar o que tá todo mundo falando. Porque eu não tenho dentro de mim a minha mensagem para poder compartilhar. Você entende isso? Eu não tenho a minha mensagem, não tenho clareza do que eu tenho que falar. E aí, eu repito o que os outros estão falando. Quando eu não sei o que falar, e eu repito o que os outros estão falando. Hoje, eu convidei você pra gente poder conversar sobre a bio, né? E se você tá gostando desse papo, clica aqui no aviãozinho de papel. Quem que você conhece que tinha que estar aqui com a gente hoje, ouvindo esse papo, tá? Da sua equipe, da sua família, dos seus amigos. Aviãozinho de papel, convida a pessoa agora. Por quê? Porque hoje eu convidei você pra gente vir conversar sobre como é que você pode criar uma bio de dar orgulho, né? Uma bio de você realmente se orgulhar. E sabe, e tem 2 maneiras de eu ter orgulho da minha bio ou daquilo que eu faço, tá? A bio é só um exemplo
pequeno e simbólico, análogo a coisas maiores que eu faço na minha vida. Lembra que a gente falou isso já anteriormente? Como eu faço qualquer coisa, é como eu faço qualquer coisa, né? Então, se eu coloco alguma coisa ali, eu posso ter duas maneiras de ter orgulho. Primeira maneira que eu tenho de ter orgulho da minha bio é as pessoas elogiando. Nossa, Pedro, como ficou legal. Nossa, essa bio ficou top. Adorei essa descrição, adorei o que você fez. Nossa, vou até copiar pra mim, né? Nível baixo de consciência, nível baixo consciencial, ele vê a cópia como uma forma de elogio. Só que quando você aprende um pouquinho a mais, amadurece um pouquinho a mais, você vê que copiar não é elogio. Copiar não é. Copiar é você tomar pra você o fruto criativo intelectual que outra pessoa teve, né? Então não é elogio, não é nem um pouco elogio. Então, como a maioria das pessoas tem um nível consciencial muito baixo, eles acham que tá tudo bem. Então, se eu me orgulho da minha bio porque as pessoas estão me elogiando, então eu estou orgulhoso do que as pessoas estão dizendo pra mim que eu devo ou não fazer. E não é ruim, é bom, gente, dá um gostinho bom, é bom a gente se sentir importante, é bom ter curtidas, né? Tem toda uma questão de dopamina que a gente vicia na curtida, numa escala que nunca existiu antes, né? Hoje em dia é um assunto que está se discutindo cada vez mais isso. Então, beleza, legal. Mas e se a pessoa chegar pra mim e fala assim, nossa, Pedro, que bio estranha, cara, que coisa nada a ver isso aqui. Nossa, que palavra nada a ver, o que tá rolando aqui? Essa tua bio tá muito estranha, eu não gostei disso. Aí eu falo, gente, ele não gostou, meu amigo não gostou, meu cônjuge não gostou, meu filho não gostou, eu vou trocar. Tá ruim essa bio aqui, não vou deixar desse jeito. Eu tô deixando com que os outros entreguem pra mim o que eu tenho que falar. Só que eu preciso lembrar que muitas vezes os outros ainda estão na hipnose que a gente acabou de falar. Ainda estão nesse modelo hipnótico, né, coletivo que muita gente vive. Então, na verdade, o que eles estão falando pra mim é o que eles pensam deles. O que eles estão falando pra mim é o que no fundo, eles pensam deles. Então, como eles, muitas vezes, e não é que ele não me ame, ele me ama, pode ser mãe, irmão, cônjuge, pode ser o seu sócio, pode ser alguém que você admira. Só que se a pessoa ela tá operando nesse estado hipnótico, ela vai tentar conduzir você de volta pro transe, ou se você tá desperto, ela não vai nem entender, vai ter uma desconexão. Você tá entendendo isso? Então se eu deixo com que os outros digam pra mim se tá bonito ou se não tá, se estão gostando ou se não tá, não é o melhor filtro. Qual que é o melhor filtro? Eu ter orgulho porque tá me representando. Esse é o segundo filtro que eu tenho que usar. Eu olho pra minha bio e eu tenho orgulho dela porque ela me representa. Ela me ajuda a contar pro mundo o que eu realmente penso, o que eu realmente quero. E hoje eu quero ajudar você a criar uma bio sim. Eu não quero ajudar você a criar uma bio que tenha a palavrinha certa, que tenha a expressão certa, tenha um modelinho pronto, usa esse modelinho que as pessoas vão gostar. Não. Porque provavelmente se eu fizer isso, eu vou estar dando uma forminha e eu vou ter que forçar você a se encaixar nessa forminha. E aí, para alguém que vive, prega a diferenciação, eu não mereço nem o almoço que eu vou comer hoje. Você concorda comigo? A diferenciação é ajudar você a encontrar a sua essência. Você ser diferente porque você é autêntico. O objetivo não é ser diferente, o objetivo é ser autêntico. E por tabela, eu me torno diferente. Então, você imagina, você percebe, já caiu algumas fichinhas? Põe uma cabecinha explodindo pra mim aqui. Se caiu essa ficha pra você, que é muito forte, essa virada que a gente tem que fazer. Ter uma bio que dá orgulho, da onde que você tira, como é que você valida o seu sentimento de apreço, seu sentimento de orgulho daquela bio? Você tira dos elogios, das curtidas, dos comentários? Ou você tira porque fala, tá me representando. Agora sim tá expressando o que eu queria falar. Só que muitas pessoas nem sabem o que querem falar. Travam, né? Travam, nem sabem o que querem falar. E aí, fica mais difícil mesmo. Quando a gente fala de bio, gente, a bio, sabe a bio do Instagram? Poucas pessoas sabem o que significa bio. Bio é a forma o diminutivo, né, em português. É o diminutivo da minha biografia. É um espaço para eu colocar a minha biografia.
Só que cada rede social te dá um limite do quanto você pode escrever na sua biografia, né? Você pode ter um limite ali. Então, no caso do Instagram, que é essa que a gente está conversando agora, é um limite bem pequeno. É um limite pequeno de caracteres ali que tem. Não sei exatamente quantos são, 200, eu acho, né? É um limite pequeno. Não é muita coisa. Então, como é que eu escrevo a minha biografia num espaço tão pequeno? Tão pequenininho, né? Que é com 200 caracteres. Se você pegar do grego, né? E quem já me acompanha esse Magic Morning sabe o quanto eu amo, né, a cultura grega, porque lembra quando eu digo que os gregos explicam a civilização ocidental? Gente, muito do que a gente vive hoje é direto reflexo dos gregos. Então, se eu entendo por que eles criaram lá, eu entendo por que é assim. Biografia vem de biovida e grafia história. É a história da sua vida. Biografia é alguém que senta e escreve a história da sua vida. E muitas pessoas, não, a maioria das pessoas, não senta para escrever a sua história. Não senta para escrever a sua história. A maioria das pessoas senta para viver. Para viver, eu tenho que correr, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ir vai lá, fala com um, atende o cliente, cuida das crianças, visita parentes, faz um curso, assista Magic Morning, né? Vou para academia, eu tenho que viver. Eu não tenho tempo de escrever a minha biografia. E percebe que eu estou falando da biografia no sentido mais amplo, né? Que é a história da sua vida. E a biografia, ela é uma história que eu só tenho uma oportunidade de poder escrever ela. O hoje. O ontem já passou, já virou história, não tem como mudar. E o futuro ainda não chegou. Eu só tenho hoje para escrever a minha história. Então, o nome do capítulo da minha história é o hoje. Eu só tenho hoje para poder mudar, para poder melhorar, para poder ampliar essa minha história. Então, se você começa a olhar desse ponto de vista, começa a pensar desse ponto de vista, ok? Que a minha biografia não é a descrição do Instagram. Você entende como é pensar pequeno? Eu não sei se você tem esse sentimento, eu tenho esse sentimento. Às vezes eu começo a estudar, a ler alguma coisa, que eu queria uma coisinha, e eu começo a ver que aquilo é tão mais amplo que eu fico com vergonha de falar, meu Deus do céu, ainda bem que eu não contei pra ninguém que era isso que eu queria no começo. Porque eu ia passar vergonha, né, de mim mesmo. Passar vergonha por mim mesmo. Porque é muito mais legal, é muito mais profundo do que isso, né? Então não é sobre saber a frase certa para colocar na minha descrição do Instagram. É entender que a minha bio, ela é um lembrete da minha história de vida. E a descrição do Instagram tem que ser atualizada conforme a sua história de vida também muda. Porque não é a definição do Instagram, a descrição que me define. É a história do hoje que eu estou vivendo, que as coisas que eu estou passando, que precisam estar sendo passadas ali na descrição. Se você visse uma descrição do Pedro de 10 anos atrás, e eu ainda hoje usasse a mesma descrição de 10 anos atrás, não ia fazer jus, porque o Pedro é um bicho completamente diferente. Hoje ele é bem mais doido, vê outros assuntos, faz outras coisas, ganha muito mais dinheiro, vai para muito mais lugares, conhece muito mais gente legal, tem uma visão muito mais madura do que o que eu conseguiria expressar, mesmo que eu tentasse, há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás, nem se fala. Você entende? E 1 ano atrás? E 5 anos? E 5 meses atrás? Será que hoje, olhando para minha descrição no Instagram, entendendo que ela é um detalhe pequeno perto da história da minha vida, ela tá conseguindo mostrar para as pessoas o que eu realmente faço? Ela tá conseguindo? Essa é a pergunta que a gente quer fazer, tá bom? Então, biografia. Quando você lê a biografia, eu comentei com vocês esses dias, né? Recentemente eu li a última biografia que eu li, porque eu gosto de ler com frequência. A última que eu li é de Napoleão Bonaparte, né? Uma biografia chamada A Vida, de Napoleão Bonaparte. E, gente, é incrível a biografia, como conta a história da infância, relatos de pessoas que escreveram, que estavam lá na época, descendentes, o impacto em vários momentos, as estratégias militares, e vai se desenrolando. Transporte narrativo na veia. Você abre a página, você migra, você vai lá pra Itália, né? Você vai pra região de Córcega. O Napoleão, ele não era francês, ele era italiano. E ele, apesar de ser um grande imperador, e talvez um dos homens mais poderosos do mundo da sua época, pela França, ele falava um francês com sotaque. Com sotaque. E como a gente tem operação nos Estados Unidos, né, e tem conteúdo em inglês, e tem um projeto ambicioso para os próximos anos em inglês, o meu inglês, apesar de ser muito bom, eu reconheço que o meu inglês é muito bom, ele tem sotaque.
E eu confesso pra vocês que de vez em quando eu ficava meio com um pezinho atrás, sabe? Porque às vezes eu falo bem que a pessoa não nota, mas de vez em quando a pessoa fala assim, da onde que você é? E eu falava, gente, eu fracassei, né? Tá vendo tão bem a conversa, alguma palavra, algum fonema que eu usei, a pessoa viu que eu sou estrangeiro. E eu falava, nossa, que saco. Depois que eu li a biografia do Napoleão, eu desapeguei disso. Eu desapeguei totalmente. Porque é muito pequeno isso perto do que você quer fazer, sabe? E o Napoleão teve sotaque a vida inteira. E mesmo assim ele era um líder inspirador. Ele falava para multidões, ele uniu a França, ele aumentou o Império Francês como um dos maiores impérios do mundo. Foi até o Egito. Foi até o Egito, né? A Europa, ela era muito desconectada do Egito. Muito do que a gente conhece hoje de metafísica, de entendimento de leis espirituais e tudo mais, foi o Napoleão que trouxe do Egito para a Europa, quando ele voltou do Egito. Falando com sotaque. Falando do sotaque. É interessante isso, né? É interessante. Então, olha como, quando eu escuto a história de outra pessoa, eu leio a biografia de outra pessoa, eu aprendo, eu cresço, eu me desenvolvo, eu me torno alguém melhor de estar perto daquela pessoa. E quando a gente fala, hoje em dia, de biografia, você vai pensar, biografia é uma biografia de uns grandes mestres, né? De pessoas importantes, mulheres e homens da nossa história. Eu vou ler a história da vida, e é legal. É muito melhor você ler uma biografia do que ficar vendo episódio no Netflix, tá? Muito melhor. Não que eu não veja uns Netflix também, eu vejo. Mas que é melhor, vai te agregar bem mais, né? Só que eu não paro pra pensar muitas vezes, olha só o que eu vou falar pra você agora. Você tem noção que você pode ser esse mestre, essa influência, esse alguém que vai dar uma lição com a sua história de vida, que pode ajudar as outras pessoas? Quem tava no Corujão ontem, no Influence Day, né, de noite, daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona, sabe do que eu falei sobre isso. Você se tornar uma pessoa de influência de verdade, você tem que ter uma noção de responsabilidade muito grande. Porque o que é influência, gente? Influência imagina que eu tô me deslocando por aqui, um carrinho de metal tá aqui, é uma estrada, tá? Ele tá se deslocando pela estrada. Aí eu pego um imã. Vamos pegar essa caneta aqui como se fosse um imã. Eu pego um imã e coloco perto do carrinho. O que esse imã faz no carrinho de metal? Ele faz o carrinho sair da estrada. Eu atraio, eu desloco a pessoa da onde ele estava, né? Eu desloco a pessoa, eu tiro ela da trajetória da onde ela estava. E você tem noção da responsabilidade que você tem que ter se você está tirando alguém da trajetória que aquela pessoa estava? Imagina que alguém estava num avião, aí você fala alguma coisa que a pessoa fala, peraí, então eu estou no avião errado, eu vou sair desse avião. Você tem noção que você é responsável por essa pessoa? Olha a responsabilidade que tem você ter influência, que os blogueirinhos e as blogueirinhas da vida não têm. Estão nem aí, fazem propaganda de qualquer coisa. Então, você tem noção que você, com a sua descrição no Instagram, com os seus stories, olha só o poder disso, gente. Stories, em inglês, vem de histórias. Vem de histórias. Olha o poder que você tem de contar histórias com a história da sua vida, mostrando o que vai acontecendo na sua vida e você tirar a pessoa da trajetória que ela está vivendo. Pra quê? Pra onde? Você entende, né? É muito mais profundo isso. E é justamente essa visão apequenada que a gente acaba desenvolvendo de querer só a ferramenta, só a dica, só a técnica e tal, que deixa o mundo do jeito que ele tá. Se eu não tenho o desenvolvimento intelectual e ético para acompanhar o desenvolvimento tecnológico de ferramenta, o mundo vira um lugar horrível, horrível. Então, hoje, eu vou falar mais sobre isso no Influence Day, tá? Mas você tem noção que o homem que andava de cavalo lá na época de Jesus é muito parecido com o homem que anda de cavalo hoje? O homem que andava de cavalo, na época de Jesus, só para citar um exemplo, 2000 anos atrás, tá? O homem ou a mulher, o ser humano que andava de cavalo na época de Jesus, hoje tá pilotando um jato. Hoje tá pilotando um foguete para a Lua, hoje tá usando a internet, hoje tá fazendo coisas que é inimagináveis. Não tinha nem como explicar. Se eu voltasse no tempo e eu tento explicar para as pessoas de 2000 anos atrás, não tem como eles entenderem o que é fazer uma live. Você entende? Não entra na cabeça, é completamente fora da realidade, não tem como. Aí, você nota que a tecnologia se desenvolveu muito, mas a pessoa não. Você concorda comigo? O ser humano não está acompanhando.
O ser humano não está acompanhando o desenvolvimento tecnológico, mas a tecnologia está crescendo. E aí começa a virar, você vira um tirano, você vira um opressor, você começa a usar aquilo do jeito errado, porque é você entregar um carro na mão de uma criança. É muita tecnologia para a criança dar conta, ela não dá conta, ela não tem noção de respeitar as leis de trânsito, de um monte de coisa. Ah, não, mas eu sei ligar o carro, eu sei dirigir, tá bom. Não, dirigir não é o ligar carro. Dirigir é ter noção que eu tenho uma arma na minha mão, que eu posso matar uma família numa parada de ônibus, se eu não cuidar. Faz sentido isso, gente? Cabecinhas explodindo por aí? Iam achar que é bruxaria. Exatamente. Eu tô me coçando pra fazer uma Magic Morning sobre isso, tá? Pra poder ver o quanto que a gente hoje chama de bruxaria, coisas que na realidade tem explicação, é que a gente não conhece, né? Ok? Então, não basta desenvolver a técnica, eu também preciso desenvolver o ser humano que usa a técnica. E é isso que eu quero que você entenda, tá? Quando a gente fala de bio. Você entende? Tá conectando os pontinhos aí? Legal. Então, gente, eu só comentar rapidinho, um dos grandes influenciadores, dos grandes filósofos, né, que mudou a maneira que a gente pensa hoje aqui no mundo ocidental, foi Sócrates. E Sócrates nunca escreveu uma palavra, né? Muitas pessoas conhecem Sócrates, o jogador do Corinthians, né? Mas Sócrates foi um dos maiores influências na maneira que a gente vive a vida moderna hoje, os últimos 2000 anos. E ele nunca escreveu nenhuma palavra. Se não fosse o aluno dele, que era Platão, escrever todas as conversas que ele tinha com o mestre dele, ninguém ia saber. Ele nunca escreveu. Então a biografia, olha só, Sócrates hoje, a gente conhece e vê os efeitos do trabalho dele, da visão dele que mudou a história do planeta, né, a visão de Sócrates, porque Platão escreveu, porque Platão documentou. E o que eu quero trazer de reflexão para você é, hoje talvez você não vai escrever a sua vida com texto. Você não vai pegar uma caneta, um papel e ficar escrevendo palavra por palavra tudo que você faz. Não. Mas se você já parou para pensar que o Instagram é uma ferramenta de documentação biográfica? Cada stories que você faz, cada vídeo que você grava, cada live que você faz, cada postagem que você publica, com textos, com fotos, com comentários, cada conversa que você tem no direct, tá ficando registrado. Tá ficando registrado. Imagina se Sócrates tivesse um Instagram na época. Onde que o mundo ia estar hoje? Você entende? Se a gente teve que conhecer ele só pelos escritos de um aluno, você imagina se ele pudesse fazer live, se a gente pudesse gravar tudo o que acontece. Então, olha a importância que eu preciso entender de que quando eu uso o Instagram, eu tô, na verdade, documentando a minha história. Eu tô documentando a minha história. Quando eu faço uma live, quando eu faço um stories, quando eu faço uma postagem. E essa história tá indo para várias pessoas, impactar várias pessoas. Quando você faz uma postagem, antigamente, se eu falava para você, pessoal, olha só, tive uma ideia, hein? Você já reparou que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Aí você fala, caraca, o Pedro tá muito doido, né? Água mole em pedra dura? Mas até que tem fundamento esse negócio aí, é verdade, né? As montanhas, elas começam a cair porque a chuva vai caindo e a erosão vai derrubando a montanha. A água que é molinha consegue derrubar uma montanha, né? E com o tempo a montanha que é íngreme, ela vai ficando chata até, né, virar uma planície. Então, interessante isso, né? Faz fundamento isso aí. Só que só quem tá ao vivo ali na minha frente, meu amigo, que ouviu aquilo, vai se beneficiar, mais ninguém. Agora puxa pro Instagram, tá? Vem pra cá pra 2020. Vem pro Instagram. Quando você faz uma postagem, você não tá deixando que somente as pessoas que estejam perto de você e na hora de você escutem. Você está documentando a sua biografia para que pessoas meses, anos depois, ainda escutem. Pessoas que não estavam prontas para ouvir aquilo, escutem depois, meses depois ou anos depois, quando elas estão prontas para ouvir. Então a gente está documentando a nossa vida, devagarinho, pedacinho por pedacinho, sem perceber. E a gente está quebrando regras da física, né? Que a pessoa tá ali na minha frente, na hora certa e no lugar certo. Não. Com a rede social, você quebrou essa regra, não precisa mais disso. Hoje você pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora, e eu posso assistir meses depois, lá no Japão, que antigamente ia ser impossível. Você consegue ver o poder disso? E a responsabilidade que eu tenho que ter de poder falar algo que agregue para as pessoas.
Senão, eu fico reproduzindo o que tá todo mundo falando e reforçando essa hipnose. E aí, em vez de ajudar, eu tô aprisionando cada vez mais as pessoas nessa hipnose. Cabecinhas explodindo? Põe pra mim aqui se você tá curtindo. Se você tá curtindo, clica no botãozinho de papel também aqui no aviãozinho de papel. Quem que você conhece que tinha que estar aqui nessa Magic Morning com a gente, tá bom? Então, beleza, concluindo essa parte. Quando a gente vai falar da nossa bio do Instagram, ok? E agora quando eu falo bio, eu espero que nunca mais você veja bio como a frase que eu uso no Instagram. Não. Bio é a minha biografia, é a história da minha vida, que por um acaso eu estou documentando através do Instagram. Então não é o Instagram que tem que me dizer o que eu tenho que fazer. É eu que tenho que ter cada vez mais clareza da mensagem que eu quero compartilhar e o Instagram vai me ajudar a encontrar as pessoas certas para poder ouvir essa mensagem. Ok? Bio não é descrição. Certo? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com você agora 3 maneiras de você criar uma bio que reforça o seu posicionamento. Tá? 3 maneiras de você criar uma bio que reforça o seu posicionamento. Porque você quer ter um posicionamento no mercado, na mente das pessoas. Você quer que as pessoas entendam o que você faça de maneira diferente. Você não pode ser só mais um. E a bio do Instagram é uma ferramenta poderosa para fazer isso, se você fizer do jeito certo. Hoje em dia, geralmente a bio da pessoa tem um modelinho que virou meio uma febre nos últimos tempos, que é o seguinte, ó. 22 anos, aquariano, amo saúde e sou pai de 2 filhos. Ok. Você tá falando quem eu estou, mas não tá falando quem eu sou. Você concorda comigo? Você tá falando quem eu estou, mas não quem eu sou. Porque eu posso mudar de profissão, eu posso ter mais filhos, eu posso mudar de casamento, eu posso mudar daquilo. Então, quem que eu sou de verdade? E como é que eu posiciono isso de uma forma que o meu cliente se interessa? Que ele bate o olho e fala, opa, peraí, essa pessoa aqui, ela vai poder agregar algo que eu tô precisando da minha vida, né? Então, gente, o primeiro passo que eu quero dar pra você criar uma bio, tá? Que você se orgulha e que reforça o posicionamento é o seguinte, você 3 passos. 3 passos. Passo 1. Faça uma lista com os termos mais usados. Ok? Faça uma lista com os termos mais usados. O que são os termos mais usados? Esse é o ponto 1, tá? É o ponto 1. Faça uma lista com os termos mais usados. 1.1. Como você se descreve atualmente? Como você se descreve atualmente? Aí você vai pegar um pedaço de papel e você vai começar a escrever. Eu sou uma pessoa assim, que faço isso, que gosto disso, que não gosto disso, né? É como se fosse uma mini biografia própria sua, tá? Não bio do Instagram. Biografia de verdade. Coloca no papel quem você é, não quem você está. Quem você está é hipnose. Quem você é a sua essência. Ok? E se você está entrando agora, seja muito bem-vindo a Magic Morning. Eu não estou falando mal de hipnose, mas é que você nos últimos minutos talvez não estava aqui, a gente estava falando do estado hipnótico que a sociedade está vivendo. Então eles obrigam você a dizer uma coisa na sua descrição que não representa quem você é, né? Então, pensa nisso, ok? Você vai começar a fazer uma descrição mais completa. 1.1. Como você se descreve atualmente? 1.2. Agora é o seguinte. Como seus concorrentes se descrevem. Como seus concorrentes se descrevem. Aí você vai fazer uma listagem dos concorrentes que você tem. 1, 2, 3, 5, 10 concorrentes. Que você acha que são concorrentes que estão na mesma categoria que você, né? Você vai pegar e vai entrar cada um na bio deles e vai tentar ler o que está escrito lá. E vai montar uma planilha, um pedaço de papel, vai anotar todo mundo, tá? Serve para bio de empresa também? A Luana está perguntando. Luana, o que a gente está falando é uma descrição de marca. E você pode ter uma empresa que é uma marca ou uma pessoa que também é uma marca. Então é universal, tanto para a empresa quanto para a pessoa, tá bom? Eu não estou preso na pessoa nem na empresa, eu estou preso na marca. E tanto pessoas quanto empresas podem ser marcas, ok? Então,
Por que é marca, né, gente? Porque a descrição, o jeito que eu me descrevo, marca na cabeça da pessoa algo. E é isso que eu tenho que focar. Qual é a marca que eu quero deixar na cabeça da pessoa? Certo? Então, você vai agora listar como seus concorrentes se descrevem. E você vai começar a notar alguns padrões, algumas palavras, algumas expressões, maneiras. Muito você vai notar quem copia quem, porque na cara de pau a galera se copia, dorme com a consciência tranquila. Não tem problema nenhum de copiar. Só que a gente, como ovelha negra, abomina você copiar, porque, né? Eu quero falar a minha voz, a minha mensagem, a minha essência. Então, você vai começar a reparar esses padrões. Anota isso, tá bom? 1.2, como seus concorrentes se descrevem. 1.3, como as pessoas que você mais admira se descrevem, mesmo fora do seu mercado. Como as pessoas que você mais admira se descrevem mesmo fora do mercado. Agora eu não vou olhar para os concorrentes, tá? Se eu tenho uma escola de inglês, eu não vou ficar olhando só a escola de inglês ou escola de idiomas. Eu vou olhar qualquer pessoa, uma marca de roupa, uma marca de sapato, um autor de um livro, um influenciador, uma influenciadora, uma clínica, dona de uma clínica de estética que eu vou, uma pessoa que é o meu dentista. Entende? Eu vou pegar quem são as pessoas que eu acho que fazem um bom trabalho nas redes sociais e eu vou escrever agora como é que eles se descrevem. E agora a gente começa a fazer um mapeamento para identificar o que essa galera tá fazendo de legal. Ok? Então 1.3. Como as pessoas que você mais admira se descrevem fora do seu mercado. 1.3. Ok? E agora 1.4. Faça uma lista com todos que são referência para você. Faça uma lista com todos que são referência para você. Todo mundo, não importa se é do seu mercado ou não, faz uma lista só com a marcação dos perfis deles e dos nomes deles. Ok? Então, repara que agora, o que eu estou fazendo, gente? Primeiro, eu estou focando no que é mais usado, as palavras mais usadas, os termos mais usados e os padrões mais usados. Palavras, termos e padrões. Palavras, termos e padrões. Essas três coisas que a gente vai focar primeiro. Tá bom? Show. Então, esse é o ponto 1. Ok? Vamos pro ponto 2 agora. Vamos pro ponto 2. Se você tá curtindo, sabe o que a gente vai fazer agora, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos... Deixa eu mostrar uma coisa, peraí. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Não, ok. Vamos aproveitar pra gente tirar um print antes que eu esqueça. Vamos tirar um print, se você tá curtindo. Eu vou parar agora aqui e vou escrever... Não, vou parar agora aqui, você tira um print e você pode postar nos seus stories depois como é que você aprendeu hoje, como escrever uma bio que dá orgulho, tá bom? Então, 3, 2, 1, foi! Show? Muito bom, muito bom, muito bom, ok? Como é que você faz pra aplicar esse primeiro passo? Vamos pro segundo agora? Que rufem os tambores, senhoras e senhores! Número 2 é... Faça uma lista com os termos que você gostaria. Agora a lista número 2, tá? Faça uma lista com os termos que você gostaria. O que significa isso? Primeiro, eu vou falar dos termos que eu já estou usando ou que já estão usando. Agora, eu vou começar a pensar em termos que eu poderia usar, mas eu nunca parei para sentar, para pensar que de fato eles podiam me servir. Tá? Esse é um exercício que a gente aplica com clientes e tal mais próximos. Eu tirei um pedacinho do método para trazer para você hoje, tá? Então, faça uma lista com os termos que você gostaria. Então, esse é o ponto 2, tá? 2.1. Quais as top 10 maneiras que você consegue pensar para descrever você? Quais as top 10 maneiras que você consegue pensar para você descrever você, tá? Lembrando que eu estou ensinando para você uma técnica de 3 partes. Essa é a segunda parte agora, tá? Agora, baseado naquilo que eu li e baseado nos termos que eu gostaria de usar, eu vou começar a criar agora um novo padrão, uma nova maneira de poder escrever isso. Que é fora, que é diferente do que eu já estou usando hoje, tá bom?
E eu vou ter que pensar em novos termos. Em novos termos que eu poderia usar. Então, 2.2 é: quais palavras você poderia usar e não está? Quais palavras você poderia usar e não está? Ok? Tem pessoal perguntando se tem replay. Não tem replay, tá, gente? Magic Morning é só ao vivo. Não tem replay, então presta atenção comigo aqui. Anota para você pegar esse conteúdo. Às vezes você está usando palavras batidas, palavras que todo mundo usa. Descrição: médico especialista em obstetrícia, oftalmologia médica, não sei o que, não sei o que. Aí você olha um monte de termo técnico que pro cliente que tá lendo ele nem sabe dizer o que é aquilo ali. Mas geralmente quem é da área da saúde e outras áreas também, a gente escreve a nossa bio pensando o que o meu concorrente vai pensar. Não posso fazer feio. Tem que mostrar os meus títulos, o meu diploma, tem que mostrar o meu conhecimento profundo, que eu passei anos me esforçando para estudar, né? Agora tem que contar. Não é a hora de contar. A bio não é o lugar para eu contar isso. A bio é um lugar para falar quem eu sou e para onde eu vou. Quem eu sou e para onde eu vou. E muitas vezes eu vou precisar mudar a maneira que eu estou me descrevendo ali, incluindo as palavras que eu uso para me descrever ali, para poder, de fato, passar a mensagem que eu quero passar. Porque as antigas que eu estava usando não estavam servindo. Você entende? Então, quais palavras você poderia começar a usar para se descrever que você não está usando ainda? Pensamento para você pensar aí, tá? Isso é dica 2.2. Agora dica 2.3, anota aí, gente. 2.3. Use sinônimos ou palavras próximas. Use sinônimos ou palavras próximas, que é um jeito diferente de explicar, mas que pode ter muito mais impacto. Então, por exemplo, eu lembro de um aluno nosso que a gente ajudou um tempo atrás, que ele falava que ele era consultor. Só que todos os concorrentes dele falavam que era consultor também. E aí depois a gente foi ajudando, pensando, ele falou, tá, mas o que você faz na consultoria? E a gente notou que no discurso dele, muitas vezes ele falava, eu ajudo a alinhar, eu busco alinhamento, eu ajudo a alinhar o financeiro com as vendas, alinhamento, a gente falou, cara, você usa muito alinhamento, você já pensou em usar alinhamento? E ele, não. E ele, então. E aí ele mudou a bio dele, e aí ele se tornou especialista em alinhamento de vendas com o financeiro, para você ter mais lucro e ter um negócio que cresce. Ele não me falou qual é a certificação dos Estados Unidos que ele tem de finanças, que ele foi para não sei aonde, que não sei o que. Não. Agora ele encontrou uma nova maneira que é mais claro, e adivinha, que os concorrentes não usavam. Então sinônimos podem ajudar muito nisso. Mas Pedro, eu não sei como é que eu começo, né? Como é que eu faço? Gente, tem um site chamado, anota aí, dica quente que eu vou dar pra você, tá? É o tipo de dica que a gente só dá pra aluno, mas no Magic Morning hoje eu decidi dar, tá? Tem um site chamado sinônimo.com.br. Sinônimo.com.br. Lá você vai colocar qualquer palavra que você quiser que você quiser, por exemplo, doutor, médico, aula de inglês, metodologia, pão, restaurante, loja, qualquer palavra que você vai colocar, e ele monta uma listagem de outras maneiras de falar aquela palavra. E isso vai ajudar você a oxigenar você para poder conseguir fazer isso. Tem um jeito mais completo de fazer isso que eu vou falar no Influence Day, mas não vai dar tempo de falar agora, porque eu já tenho que acabar daqui a pouquinho, tá bom? Mas com essa dica você já consegue dar uma arrancada muito boa. Você não precisa travar mais. E você gosta, você vai navegando. Você vai lá, digita uma coisa, aí ele mostra uma lista. Aí você clica numa palavra que você gosta, ele mostra outras maneiras de falar essa nova palavra que você escolheu. Aí eu gosto, dou uma olhada, clico em outra palavra, ele mostra outra maneira. É muito legal, gente, é muito legal, tá? Sinônimo.com.br, para você pensar em novas maneiras que você poderia usar e não está. 2.2, né? Novas maneiras que você poderia usar e não está. E o 2.3, use sinônimos ou palavras próximas, que é o sinônimo.com.br. Baita dica, hein?
Baita dica, baita dica. Pra você fugir do mais do mesmo. Pra você fugir, porque se você usar a mesma palavra que os concorrentes usam, deu. O cliente vai colocar você no mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. A gente não quer isso. Ok? Esse é o 2. Esse é o 2, tá? Agora vamos pro 3. Terceira e última parte da dica de hoje. Que rufem os tambores. Agora o que a gente vai fazer é comparar ambas. Comparar as duas etapas que a gente fez antes, tá? Comparar ambas. Tá bom? No ponto 3. Agora eu vou comparar e vou começar a ver o que eu faço, o que eu não faço, o que eu podia estar fazendo melhor, o que eu não estou fazendo, e eu começo a encaixar e visualizar oportunidades que eu não estava vendo antes. Que eu estava preso naquela palavrinha do capeta que eu prendi lá atrás e nunca mais soltei aquele negócio. Gente, lembra do Frozen? Let it go. Let it go. Deixa embora. Deixa embora. Deixa estar, amor, o filme da Frozen? Go. É ir mesmo. Em português? Sim. Deixa estar? Deixe ir. Deixe ir? Deixe ir. Você acredita que até hoje eu não vi a Frozen, gente? Não vi. Mas a Mirelle, assim, é muito fã. Chega a chorar quando fala da Frozen, né? Então, minha... Fala por ti? Eu gosto. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Então, gente, pronto 3 agora, tá? Ponto 3. Seguinte. Agora a gente vai comparar ambas. 3.1, anota aí. 3.1. Como explicar o que você faz sem repetir o que já usou? Agora a coisa começa a ficar... Começa a encaixar, tá? Eu primeiro analisei dentro, depois eu analisei fora, depois eu pensei em novas maneiras que eu podia usar e agora eu vou conectar tudo. Agora eu vou conectar tudo. Como eu posso explicar o que você... como explicar o que você faz sem repetir o que já usou? Você se obriga agora a pensar em maneiras de criar novas descrições para você sem repetir o que você... Não pode repetir. Tem que ser diferente, 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 diferente. Ok? 3.1. 3.2. Quais oportunidades você está enxergando? Quais oportunidades você está enxergando? Ou seja, agora olhando o que os meus concorrentes ou as pessoas que eu admiro fazem, comparando o que eu estava fazendo, comparando palavras novas que eu trouxe que eu podia fazer, qual a oportunidade que eu tô vendo? Caramba, eu posso usar isso aqui pra isso, eu posso usar isso pra isso, eu posso usar isso pra isso. E, gente, começa a saltar os olhos, tá? Começa a saltar os olhos as oportunidades que você tem. É muita oportunidade. Então você vê que realmente riqueza não é o dinheiro do banco que determina, é a capacidade de enxergar o que outros não enxergam. O dinheiro no banco é consequência. Vai ser consequencial natural, tá? Mas quando eu começo a enxergar o que os outros não enxergam, tem muito mais chance de produzir essa riqueza. E é isso que vai fazer isso agora pra você. É isso que vai funcionar, tá? Então, 3.2, quais oportunidades você enxerga? E 3.3, quais modelos e padrões você pode adaptar para o seu caso? Quais modelos e padrões você pode adaptar para o seu caso? Então, das coisas que você viu que estava rolando, dos exemplos que você viu, das ideias que você teve, provavelmente você identificou alguns padrões, algumas maneiras diferentes, né, de poder encaixar. Como é que você pode adaptar aquilo agora para o seu caso? Para o seu caso, né? Para o jeito que você precisa fazer. E aí, gente, é incrível, porque você fala, meu Deus, quanto tempo eu passei fazendo a coisa do jeito errado, fazendo a coisa do jeito incompleto, fazendo a coisa do jeito genérico. E eu, especificamente, não peguei... Você reparou que eu não citei nenhum exemplo? Eu não citei segue o fulano, acompanha o fulano, a marca tal. Eu não citei, sabe por quê? Porque eu não quero influenciar você. Eu quero que seja um estudo limpo, baseado nas suas referências. E tá aqui a listagem e eu falei, eu não vou falar dessa listagem de exemplos, porque eu não quero influenciar você. Eu quero que você tenha suas próprias referências. Tá bom? Daí se o Pedro indica, todo mundo vai naquela coisa que o Pedro indicou e acaba ficando tendencioso de usar aquilo. Não é o objetivo. Agora, prepara, hein? Prepara que a melhor parte eu guardei pro final. A melhor parte eu guardei pro final. Depois que você montar a sua descrição, não basta você ter palavras. Não basta você ter palavras. Você tem que ter um elemento muito poderoso ali no meio, que faz com que a pessoa veja
que ela consegue tangibilizar e ela vê que é real, passa ainda mais credibilidade. Que são, quem é que chuta qual elemento que tem que ter ali? Um elemento só que tem que ter ali. Atenção, atenção. O elemento que tem ali chama-se números. Números. E como Tesla, gente, dizia, se você quer entender o universo, você precisa começar a olhar para as coisas do ponto de vista de energia e frequência. Ele já falava isso lá atrás. E números são ferramentas de manipulação de energia. Outra Magic Money eu topo falar sobre isso, tá? Então, quando você cita um número 3, 4, 8, 12, cada número tem uma energia diferente. Quando você começa a falar esses números, o impacto na pessoa é diferente também, tá? Então, você citar números no seu negócio é muito importante para a pessoa ver que, né, mesmo começando do zero, certamente você tem números que você pode citar ali no meio, para não ficar só palavra. Para não ficar só as palavras. Então agora eu quero dar para você os 7 números multiplicadores para você usar na sua bio. 7 números multiplicadores para você usar na sua bio. Ok? E eu vou dar 7 categorias para você agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Primeiro, anos de experiência. Cara, isso é incrível, cara. Você vai ter uma bio assim, ó, incomparável com o que você tinha antes, tá? Primeiro, anos de experiência. Ou seja, anos de experiência. Você tem tantos anos de experiência. Pode ser 1, 2, 3, 5, 7, 12, 20, 40. E muitas pessoas não falam, não usam isso como vantagem para poder falar quantos anos você está fazendo o que você está fazendo. E se você conhece alguém que tinha que estar aqui para pegar a cereja do bolo, clica agora e compartilha, porque eu tô vendo que tem gente nova chegando aí, tá bom, gente? Então, clica agora no aviãozinho de papel e compartilha com essa pessoa que dá tempo dela pegar o finalzinho da live ainda, os últimos 20 minutos. Então, anos de experiência. Hoje você tá usando os anos de experiência que você tem? Ah, Pedro, mas é que eu montei a minha empresa, eu montei uma empresa aqui de RH, de contratação, mas a minha empresa só tem 1 ano. Eu não vou colocar 1 ano, eu fico me sentindo mal de colocar 1 ano. Tá, mas há quantos anos você trabalha com pessoas? Não, eu trabalho com pessoas já há 18 anos, é que a minha empresa é nova. Tá bom. Então não coloca 1 ano de experiência, coloca 18 anos ajudando pessoas a x. Entende? Olha o número dos anos de experiência como é poderoso, como ele ajuda isso. Ok? Primeiro número para você pensar se faz sentido você usar aí. Segundo, clientes atendidos. Número de clientes atendidos. Quantos clientes você já atendeu até hoje? Você tem controle disso? Eu lembro que uma vez a gente estava ajudando 2 membros do Fusion com o posicionamento deles e a gente passou por esse exercício. E eles tinham um centro de eventos, o maior centro de eventos, o mais premium da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Muitos anos de experiência. E eles começaram a fazer a conta de, em 40 anos de casa, quantos clientes eles tinham atendido? Gente, eram milhões de pessoas. Era quase a cidade inteira de pessoas que passaram ali, refeições que foram servidas. Ok? Então, se você é uma pizzaria, quantas pizzas você já vendeu até hoje? Você tem noção que se você colocar lá, pizzaria do Superti, mais de 10 mil pizzas vendidas e contando. Você percebe que é legal, que é diferente? Né? Isso. Então, se você começa a dar esses números, as pessoas conseguem tangibilizar o seu nível, a sua qualidade. E é uma opção. De repente você tem hoje um número de clientes suficientes. Você pode ter, por exemplo, eu sou psicólogo, Pedro, não tenho muitos clientes. Tudo bem, você pode colocar, mas eu tenho 30 histórias de clientes meus que eu atendi, que eu me orgulho que eu ajudei eles. Então você coloca 30 histórias de sucesso nos últimos 12 meses. Entende? Você pode sempre posicionar o número de um jeito que mostre para a pessoa que você não está brincando, que você é sério e que você entrega resultado. Sempre vai ter um jeito. Ok? Clientes atendidos. Imagina loja, gente. Loja, escola de inglês. É inadmissível uma escola de idiomas não ter um número de clientes. Não ter um número de clientes atendidos ali. Tem que ter o número de alunos que você atendeu até hoje. Vamos lá? Segundo número só. Vamos para o terceiro número multiplicador? Vamos lá então. Terceiro agora é pessoas impactadas. Pessoas impactadas. Ou seja,
Alguém perguntou aqui, e cabeleireiro, como é que eu mensuro? Eu colocaria fazendo a cabeça de mais de tantas mil pessoas. Chuta, tenta estimar. Eu atendo tantas pessoas em média por dia. Eu trabalho tantos dias por semana. Num ano eu atendendo tantos, nos últimos anos eu atendi mais ou menos tanto. Tira uma estimativa. Não tem que ser um número exato, tá, gente? Não tem, é uma estimativa. Ninguém vai chegar com uma arma na sua cabeça e falar, você errou o número. Não! Você não pode mentir. Você não pode mentir. Eu sempre prefiro arredondar para baixo do que para cima, tá? Só para ser ético. Mas só de fazer isso, ninguém no seu mercado deve estar fazendo isso. Ok? Pessoas impactadas. Quando você grava um vídeo, quando você faz uma live, quando você faz umas postagens, vou ensinar pra você uma dica que a gente só ensina pros alunos, tá? Tenta pegar hoje no seu Instagram, ou no seu canal do YouTube, ou no seu Facebook, e tenta fazer um somatório de todas as pessoas que acompanham você, né? Então se eu pegar hoje as minhas postagens do Instagram e contar lá quantas pessoas eu atingi com a minha postagem por postagem, eu vou poder ver quantas vidas foram impactadas com aquilo que eu faço. Eu somo tudo. E eu vou ver que mesmo eu tendo começado, já tem 10, 20 mil pessoas que eu impactei nos últimos tempos. E você pode usar isso. Visualizações de vídeos. Visualizações de vídeos. Né? Quando você gera um vídeo, você comunica esse vídeo para alguém, o número de visualizações de vídeo é uma visualização, né, teoricamente por pessoa. Não quer dizer bem isso. Tem uma margem ali de pessoas que assistem mais de uma vez. Mas a maioria das pessoas assiste uma vez. Então você pode pegar pessoas impactadas, vidas impactadas, baseado no impacto que você já está gerando de pessoas que estão conhecendo você. Interessante isso, né? Então, olha a importância de você ter influência na sua vida e de fazer um marketing na rede social com diferenciação. Eu não preciso da dancinha, eu não preciso fazer sorteio, eu não preciso fazer nada disso. Porque quando eu faço a coisa do jeito certo, como a gente está conversando hoje, com foco na biografia de vida, o jogo muda. E aí eu posso usar com legitimidade os meus números para ajudar as pessoas. Ok? Então, a terceira categoria é pessoas impactadas. Busca os números que você tem de quanto você impactou as pessoas com as suas publicações e coloca lá tantas pessoas impactadas até hoje. Você pode ir atualizando com o tempo, tá? Depois disso eu tenho quinta categoria. 1, 2, 3, 4, 5. É isso? 5. Quinta categoria. Não. Quarta categoria. Downloads realizados. Downloads realizados. Se você escreveu um e-book, ou se você criou uma ferramenta, ou se você montou um PDF, qualquer coisa, né? Eu lembro até hoje do primeiro PDF que eu montei lá em 2008. Primeiro PDF que eu montei na minha agência. Que era um PDF como escolher uma agência de publicidade. E era um PDF que foi assim, muito utilizado, muitas pessoas queriam, os concorrentes começaram a copiar, normal, lá atrás, e foi um PDF simples que a gente produziu naquela época, não havia cultura de escrever e-book, ninguém tinha isso. Então foi um tchan, a gente fez uma coisa bonita, com fotos e tal, foi muito legal. Então, eu posso contar quantos downloads eu tive no meu PDF. Você concorda? E se você escreveu um e-book e já teve tantos mil downloads, você pode ter tantas mil cópias baixadas. E o convite para você usar a palavra cópia, porque livro e cópia tem a ver, tá? Mas Pedro, não vai caber tudo isso. Não é para usar tudo isso. Eu tô dando alternativas para você fazer testes. Lembra que o terceiro passo aqui da técnica é você misturar e criar receitas novas? É isso. Eu tô dando mais ingredientes para você testar o que faz sentido para você. Testa com um, não ficou bom. Testa com outro, ficou bom. Mas todo mundo aqui vai sair com uma bio bem melhor. Ok? Downloads realizados. Outro ponto. Pedidos feitos. Pedidos feitos. Ok? Quantos pedidos você atendeu até hoje na sua loja? De repente você não coloca o número de clientes, você coloca o número de pedidos. Isso é muito legal, gente. O McDonald's, eu lembro até hoje quando eles fizeram uma campanha, quando eles venderam o bilionésimo Big Mac. Eles venderam 1 bilhão de Big Macs. Fizeram uma campanha gigante do bilionésimo Big Mac. Eles não falaram o número de clientes, eles falaram o número de Big Macs vendidos. E eu, na minha fase gordinho, comprava 3, 4, 5 Big Macs. Eu contribuí muito nessa contagem do bilionésimo Big Mac aí, né? Então você percebe, é um cliente, mas são 5 Big Macs, né? Como é que você pode colocar pedidos feitos, né? Ou unidades daquilo que você vende, vendidos. Cabecinha explodindo? Cabecinha explodindo aí?
Sexto número que você pode usar, recorde pessoal. Sexto número, recorde pessoal. Ou seja, você já fez alguma coisa que é digno de recorde? Né? Você já tem usou alguma coisa que é fora da média, um prêmio que você recebeu, tantos dias fazendo alguma coisa, tantos meses sem ter algum problema, um acidente, tantos mil clientes seguidos sem pedir, sem dar problema, sem pedir reembolso, sem acionar a garantia. Tenta fazer uma listinha de coisas que você faz que não é normal fazer aquilo, né? Como se você fizesse o seu próprio Guinness Book. Isso é outra técnica que a gente ensina para os alunos também, tá? Você montar o seu próprio Guinness Book. O Guinness Book da minha vida. O que eu já fiz na minha vida que entraria nesse Guinness Book? O que eu já fiz na minha vida que entraria no meu Guinness Book? E você vai ver que tem um monte de coisa legal que não é normal as pessoas fazerem. Não é normal, ok? Então, seus recordes pessoais. Tenta pensar quais são os seus recordes pessoais que você pode colocar ali. E isso vale a pena ir lá para sua biografia do Instagram, entre outros lugares, né? Mais pra frente eu posso te ajudar a amarrar esses elementos no seu marketing, não só na bio. Repara que no começo eu falei que a bio parece ser muito importante, mas ela é pequenininha quando eu expando a minha visão. Quando eu expando o meu entendimento, tem muito mais coisa, né, gente? Então, é isso. Então, o sexto número é o recorde pessoal. Todo mundo anotando aí? Ok? E o sétimo número é horas de trabalho. Horas de trabalho. Ou seja, quantas horas você já trabalhou até hoje fazendo o que você faz? E esse é especialmente poderoso para quem está começando. Para quem está começando. Eu comecei meu negócio há pouco tempo. Tá bom, coloca lá. Faz a conta. Num mês você consegue mais de 100 horas, tranquilamente. Em poucos meses você tem quase 1000 horas. Coloca mais de 1000 horas dedicadas a ajudar pessoas a XXX. Mais de X horas dedicadas a XXX. E você vai ver o impacto que isso tem. Com o tempo você vai atualizando. E você vai atualizando e vai colocando as outras coisas para melhorar isso também. Ok? Legal? Galera, se você tá gostando, eu sei que a galera tá pirando. Meu Deus, cabeça explodindo. Tô com tantas ideias que não cabe a minha bio, né? Eu comecei sem saber de nada e agora eu tô bombando de ideias. Galera, se você gostou disso, eu prometi no começo que eu ia falar. Deixa eu contar pra você do Influence Day. Você quer saber do Influence Day? Ok? O que é o Influence Day? Ontem no workshop a gente lançou pela primeira vez na nossa história um workshop onde a gente vai ensinar o nosso jeito de diferenciação de ter influência, de se tornar uma influência no seu mercado. E isso a gente vai ensinar através de um workshop que vai durar o dia inteiro. Agora no dia 16 ou 17, amor? 17 de outubro, no sábado, tá? 17 de outubro, no sábado, a gente vai fazer um workshop do dia inteiro. Esse workshop vai ser ao vivo, a gente vai fazer presencial, mas você vai assistir ele ao vivo, tá? Com a minha equipe, onde a gente vai abordar os principais itens que você tem que ajustar na sua comunicação, no seu posicionamento, para você poder ter influência de verdade no seu mercado. É inédito, nunca existiu isso antes, e a gente está muito animado para poder fazer. Além disso, você vai receber 3 módulos extras antes do workshop começar, para você já estudar e já ir se preparando. O primeiro é o Rec and Go, tá? O Rec é a palavra rec, de gravar, onde a gente vai ensinar para você como é que você aprende a fazer vídeos rápidos que as pessoas prestam atenção, tá bom? Rec and Go. O segundo é o Flow. O Flow é como é que você destrava as suas ideias e encontra novos ângulos para contar as suas histórias para as pessoas. No flow, vai fluindo de boa, as pessoas curtem, te acompanham, não tem que fazer pressão para vender, ok? E o terceiro é o Insta Run, tá? Não tem o Instagram, é o Insta Run, que é como é que você se posiciona para vencer a corrida com seus concorrentes dentro do Instagram, onde a gente vai dar algumas dicas específicas de Instagram. O Workshop Influence, apesar de a gente ajudar você também a usar o Instagram, você pode usar em qualquer rede social. Você não precisa ficar preso aqui dentro, tá bom? Mas, Pedro, eu não sei se eu vou poder assistir no dia porque eu já tinha compromisso, porque eu moro fora do país, por causa do fuso horário. Tá tudo bem. Você vai assistir toda a gravação completa. A gente vai disponibilizar para você dentro da nossa plataforma, você vai ter acesso a tudo. Mas uma das coisas legais que vai rolar no ao vivo é o seguinte: o workshop vai rolar ao vivo e a gente vai dividir ele em vários momentos, onde a gente vai quebrar o workshop e vai
levar você para um grupo menor de pessoas. E esse grupo de menor vai ter um tutor que vai te ajudar. Então, digamos que a gente fica 40 minutos, tá? Eu vou te ensinar uma técnica durante 40 minutos. Agora, 20 minutos de aplicação vai lá. Aí você vai para um grupo menor, onde vai ter um tutor cuidando de você e dos seus colegas, né, de forma online, pelo Zoom, onde ele vai te ajudar a aplicar. E aí depois que você aplicou, a gente volta para a aula de novo e continua fazendo, ok? Então, você com isso não tem como não acabar o dia com um plano claro de como ter todos os elementos da minha história. Gente, você gostou desse papo que a gente bateu agora? Eu tô falando só da bio. Você tem noção que a gente tá há quase 2 horas falando só da bio? Olha quanta coisa que a gente pode usar que tá à nossa disposição, mas eu não sabia. O Influence Day vai ser um divisor de águas. Para quem não quer ser blogueirinho, não quero ser blogueirinha, eu quero ser o dono da minha marca, um empresário, ou alguém que defende a minha empresa, e a minha empresa e a minha marca é um influenciador. Não é eu que fico recebendo presentes e sendo pago para fazer promoção, post promocional. Não. Como é que a empresa se torna uma força influenciadora no seu mercado? Como é que funciona para você poder participar? Você tem que se inscrever agora, e quem se inscrever até domingo vai receber esses bônus que eu tô falando para você. E a gente pensou no preço, né? E a gente pensou, cara, é um workshop um dia presencial. Não é um vídeo que eu gravei e tô mandando pra você. É um workshop presencial. Tem aluguel, tem equipe, tem um monte de coisa. Se a gente cobrasse R$8.000 pra esse workshop, tava excelente. Mas como vai ser online, a gente não vai cobrar 8.000. A gente pensou, tá bom, então se a gente cobrasse 5.000, valeria a pena? Muito, mas a gente também não vai cobrar 5.000. A gente decidiu não cobrar nem R$3.000. Se você entrar no Influence Day, para poder participar desse workshop agora, você vai pagar apenas R$997, tá? É a única vez que a gente vai fazer esse preço. Nós já estamos programando uma próxima turma que vai ser um preço maior do que esse, uma configuração diferente dessa. É a primeira vez, é o melhor momento para você estar no Influence Day, é agora, tá bom? Como é que eu faço, Pedro, para me inscrever? Aqui na link na bio, você vai ter no link da bio do Instagram, vai ter um link que você vai entrar e vai estar lá, o Influence Day, você clica e você vai direto para a página de pagamento. Você pode parcelar em 2 cartões, você pode pagar no boleto e você pode parcelar também, financiar pelo Hotmart em 12 parcelas de R$97. Então a pergunta, gente, só para finalizar essa parte você acredita que com as dicas que eu dei para você hoje, ou se você assistiu o workshop de ontem, muita gente que está aqui não estava no workshop, né? Você acredita que você consegue faturar R$97 a mais para aprender isso, né? E depois que tá pago o Influence, você pode usar as mesmas técnicas pro resto da vida. A gente não vai ensinar ferramenta. Eu não vou te ensinar uma técnica que amanhã ou depois acabou. Não. Eu vou te ensinar, de fato, a estratégia de comunicação de como ser uma pessoa de influência usando as redes sociais. A rede social não me define, ela é uma mídia. Amanhã ou depois vão inventar uma outra coisa e as mesmas técnicas que a gente vai te ensinar, você pode levar para isso. Você entende o valor disso? Não tem nada parecido no mercado, gente. Nada. E é a primeira vez que a gente pega um método maior, fatia ele focado para rede social, para entregar para você extremamente prático, tá? Conceito prático, você vai sair com tudo bombando. Então, como é que você faz isso? Clicando no link da bio. Agora, encerrando aqui, você pode clicar no link da bio e você pode se inscrever, tá bom? Você pode enviar isso para alguma pessoa que você conhece também. E pessoas que precisam saber. Hoje, extraordinariamente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse replay no IGTV durante um tempinho, tá? Algumas horas, pelo menos. Então, você pode mandar esse link do IGTV para alguém que queira saber, para entender a técnica da bio de hoje e entender do Influence Day. Você topa? Eu acabei de decidir isso agora. Não é o combinado. Mas eu vou abrir essa exceção. Então, se você perdeu algum momento, alguma coisa, você pode assistir de novo, mas se foca, se concentra, porque durante o dia, em algum momento, a gente vai tirar do ar. Eu vou deixar algumas horas, não é 24 horas. Pode ser? Você topa fazer esse acordo comigo? Beleza, então. Então, gente, é isso. Eu quero resumir falando que a frase de hoje, tá? A frase de hoje é: a vida é escrita em capítulos chamado agora. Eu não tenho o que já passou, eu não tenho o que chegou. O único capítulo que eu tenho para escrever a vida que eu quero é o agora. É agora que eu tomo decisão, é agora que eu invisto em mim, é agora que eu altero as coisas que não estão legais, é agora que eu quebro essa hipnose que tem tanta gente. E é agora que eu escrevo a mensagem e a história que vão contar no meu velório.
que eu vou contar para as outras pessoas, que os meus filhos vão contar para os meus netos. Qual a história que eu quero contar? Essa história não vai acontecer por acaso, não vai acontecer por acidente, nem por vontade que vai descer um anjinho e clicar na minha cabeça. Não. Só vai acontecer se eu tomar a decisão, se eu colocar em prática e se eu fizer a minha parte. No agora. A vida é escrita em capítulos chamado agora. Ok? Então, corre lá no feed agora, gente, e conta pra mim com um emoticon, qual é o emoticon que define a aula de hoje, tá bom? Não precisa escrever nada, só emoticons, tá bom? Qual o emoticon dos desenhos que define a aula de hoje dessa Magic Morning? Amanhã a gente tem Magic Morning de novo às 7 horas da manhã no grupo fechado do Magic Morning VIP no Facebook. Sexta-feira a gente tá de volta aqui também. Vai lá, corre, se inscreve no Influence Day e participa lá, corre na bio e coloca qual é o emoticon, um emoticon pelo menos, que define a aula de hoje pra você. Quero ver qual é a história que você vai contar com o emoticon, tá bom? Gente, beijo enorme pra você, uma excelente quarta, hoje é quarta, né? Uma excelente quarta-feira, arrebenta, tem muita coisa pra fazer boa nessa semana ainda. E eu espero que hoje seja um primeiro capítulo do dia de hoje, do resto da história da sua vida, começando pela bio. Eu entrando na sua bio, a partir de hoje, eu quero ver uma bio totalmente transformada, que passa a sua essência, não uma bio que é uma cópia do que se fazem no meu mercado. Tá bom? Beijo pra você, um excelente dia. Vou deixar o replay extraordinariamente, somente hoje. Não me cobrem as outras Magic Mornings. Vou abrir uma sessão hoje, durante um tempinho, pra você pegar o que faltou. A gente se vê amanhã na Magic Morning, sexta-feira aqui no Instagram. Beijo pra você, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.